Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble, give a whistle. And this'll help things turn out for the best. And always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. Hey, always look on the bright side of life. Come on. Always look on the bright side of life. For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, give the audience a grin. Enjoy it, it's your last chance anyhow. So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath. Life's a piece of shit when you look at it. Life's a laugh and death's a joke, it's true. You'll see it's all a show, keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, boy, cheer up. Always look on the right side of life. Always look on the right side of life. There's things happen to see, you know. Always look on the right side. What you got to lose? You know, you come from nothing, you're going back to nothing. What you lost? Nothing. Look on the right side of life. Nothing will come from nothing, you know what I say? Cheer up, you old bugger. Come on, give us a quiz. There you are. See? In the film. Incidentally, this record's available in the foyer. So much got to live as well, you know. Bom dia, pessoal. Todos estão escutando? Como está o volume? Vamos lá, bom dia aqui no chat do Google Meet. Bom dia, bom dia, bom dia. Muito bem. Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês de manhã. Meu nome é Eduardo Pellini. Eu estou com os meus dois colegas, professor Giovanni e professora Milana, também aqui na nossa aula inaugural do curso. E além de dar as boas-vindas a vocês, e um bom dia, eu espero que vocês estejam passando esses momentos de isolamento da melhor forma possível. E vamos tentar fazer com que as nossas aulas também sejam as melhores possíveis. Turma, então, depois desse momento de descontração aqui, de abertura, vamos passar aqui para os nossos conteúdos. Legal?
Então, o nosso papel hoje aqui com vocês é mostrar detalhes do curso, tá bom? E já lascar a brasa na matéria, né? Afinal de contas, estamos na poli. Então, pessoal, nossa programação é a apresentação nossa, né? Depois nós vamos trabalhar um pouquinho com fundamentos, né, que vão guiar o nosso curso. E nós devemos passar por praticamente todos os tópicos macroscópicos de eletricidade, tá bom? Que são importantes para um engenheiro como o engenheiro politécnico para trabalhar na sua vida profissional. Então, eu queria aproveitar aqui, vou fechar a apresentação por uns momentos e pedir a participação dos meus queridos colegas que estão aqui em... Bom dia, professora Milana. Bom dia, professor Giovanni. Bom dia, bom dia. Olá, pessoal. Quem ainda não me viu, então, eu sou o Eduardo Pellini. Bom dia, pessoal. Eu sou a Milana. Bom, sou o professor Giovanni, que sou eu. Bom, que bom, né? Por exclusão. Então, pessoal, o nosso curso, né, ele tem aulas teóricas, aulas de laboratório. As aulas de laboratório, acho que por motivos óbvios, elas têm algumas restrições, pelo menos agora, nesses momentos, espero que finais ou aí derradeiros do nosso isolamento, eles vão ter um desenvolvimento diferente. O professor Giovanni e a professora Milana vão poder falar um pouco a respeito, mas as nossas aulas teóricas nós vamos tentar conduzir através dessas ferramentas online, tá bom? Essas aulas, elas estão sendo gravadas. A gente gostaria de ter a participação de todos os colegas, tá bom? Convidar também outras pessoas para participar no grupo. A gente pede para todo mundo entrar nas aulas para tentar fechar o seu microfone, desligar a câmera também para facilitar um pouco a banda. Eu, pessoalmente, vocês não devem me ver tanto assim, justamente para poder apresentar melhor o material. Bom, eu vou passar daqui a pouquinho para falar um pouco sobre o site nosso no E-Disciplinas, tá bom? Os detalhes que estão por lá, materiais didáticos que estão disponíveis, lição de casa já para a semana que vem, e um pouco sobre o nosso cronograma, pelo menos de forma macroscópica. Microscopicamente a gente não planejou ainda tudo, porque cada semana, às vezes, é uma novidade sobre prolongamento do isolamento, sobre alterações na nossa conduta, né? Então, na medida do possível, pelo menos as aulas teóricas têm um conteúdo mais ou menos bem delineado e que pode ser feito online, tá bom? As aulas de laboratório, algumas das aulas vão poder ser feitas também assim, mas o futuro a gente só vai dizer quando ele finalmente vier, né, aparecer. Então, pessoal, Milana, Giovanni, se quiserem assumir um pouco, eu sou tagarela pra caramba, hein? Bom, Pellini, eu acho que eu vou começar, então, falando. Giovanni, por favor, fique à vontade. O meu nome aparece quer dizer, não aparece. Esse semestre a gente fez uma coisa, precisou fazer uma programação, então, é uma programação em construção, apesar que a gente mandou, né, as linhas gerais de como a gente vai conduzir o curso para o professor Marcelo, né. Eu tinha conversado também com o Juan, né, a respeito, né, como eu imagino que ele é o representante da turma, né, ele entrou em contato e a gente combinou realmente como é que a gente ia conduzir as aulas, né. As aulas da teoria, o professor Pellini, a gente tem certeza que a gente vai conseguir um êxito muito bom. Vocês também, por favor, nos ajudem, tanto, né, participando das aulas, mas também vocês que já passaram por um final de período, um final de quadrimestre, nessa situação de pandemia, a gente no curso semestral, a gente ainda não chegou no final, né, a gente ainda não fez provas, tal, vocês que já passaram por isso, então nos contribua com experiências que a gente vai ficar muito, muito grato. Vocês estão mais experientes que a gente nisso, então, inclusive, a gente dá 1 a 2 aulas por semana, vocês estão assistindo todas as aulas online. Bom, eu vou compartilhar aqui o nosso Moodle, né, para a gente guiar um pouco rapidamente como a gente trabalha, como a gente costumava trabalhar, então a gente já usava bastante o Moodle nas nossas atividades e agora a gente precisou fazer uma adaptação.
Então, antes a gente tinha uma programação bem delineada, e a gente, infelizmente, não vai fazer isso agora, até porque qualquer programação que a gente colocasse iria estar sujeita a modificações na semana seguinte, como o Perini comentou. Eu acho que, não sei se vocês estão vendo aí o Moodle, né? Então, aqui, como o Perini falou, a gente tem o link para as duas aulas. Uma coisa que eu queria perguntar é que eu me recordava de haver mais alunos matriculados nos cursos anteriores, talvez impressão minha, né? Eu vi 55 matriculados no Júpiter, 52 matriculados no Júpiter ontem e 55 no Moodle. Caso haja alguns alunos que estejam ainda em situações de fazer matrícula ainda, nos avise, né? Porque o Moodle ele está espelhando o Júpiter, então, para eventualmente participar das aulas, passar o link, mas o material que está, então, não deixe de participar por problemas de sessão de alunos. Nos avise, né? E até o fim do quadrimestre regularize. Bom, então, o link que a gente está usando é esse. A gente vai ter, conforme eu já tinha combinado com o Juan e com o professor Marcelo e com os meus colegas, por as aulas de laboratórios serem virtuais, a gente resolveu concentrar todas as aulas em uma única oportunidade. Então, existem 4 turmas matriculadas no Júpiter. Alguns de vocês estão matriculados nas turmas da quarta-feira, alguns de vocês estão matriculados na turma da sexta-feira. Porém, como a gente observou que não há choque com outras disciplinas, a gente pede que todos venham, todos compareçam online nas aulas marcadas na quarta-feira. Então, eu vou colocar isso no Moodle, eu deveria ter colocado, mas eu vou colocar. Nós combinamos as aulas para hoje, então, hoje às 13h10, a gente vai ter a primeira aula de laboratório. Na semana que vem, a gente vai ter a nossa segunda aula, então, dia 20 de maio, a gente vai ter a nossa segunda aula. E depois, 2 semanas depois, no dia 3 de junho, a gente vai ter a nossa terceira aula, sempre na quarta-feira, 1h10. Né? E depois, as 3 últimas aulas, são 6 aulas de laboratório para cada turma. Né? Então, as outras 3 aulas de laboratório, a gente espera que possam ser feitas de forma presencial. Então, as 3 últimas aulas, a não ser que algo mude, a gente prevê fazer isso de forma presencial. E aí, a gente vai dividir os alunos de acordo com a matrícula. Quem está na turma da quarta, uma das turmas da quarta vem no seu dia, no calendário que a gente vai divulgar, né, alternando, e o pessoal da sexta compareça na sexta. Mas, para essas 3 primeiras aulas, a gente pede que todos compareçam na aula da quarta-feira. Então, hoje, 1h10, nos encontramos novamente, todos nós. Bom, aqui a gente tem o nosso Moodle, provavelmente nada muito diferente do que vocês têm nas outras disciplinas. A gente tem um material... Oi, pode falar. Eu estou vendo a tua tela, ou a tua apresentação. Não está vendo? Não. Acho que talvez na hora que você tentou apresentar, eu estava desligando a minha, não deu certo. Engraçado, eu estou vendo aqui, por favor, outra pessoa assim, diga que também não está, alguém que esteja enxergando, para mim é como se eu estivesse apresentando. Não estou vendo também não, eu consigo ver sim. Consegue, né? Eu acho que tem que eu acho que tem Mas tem que fixar. Alteração de layout que você tem que fazer. Ou você fecha a sua câmera, Milana, acho que aí aparece, não sei. Então, eu vou fechar minha câmera. Não, Fechei. Peraí. Já estava fechada, agora eu abri, né? Agora... eu acho que é alguma coisa de layout, porque, ó, tem gente vendo aqui, ó. Eu estou vendo, agora eu estou vendo lá. Né? Dá para ver. Pronto, mas realmente fechar a câmera ajuda. Então, a gente tem alguns materiais que já são padrão do nosso Moodle, que fica todos os anos, né? Então, a gente tem o manual de segurança para laboratórios didáticos, então, a gente vai usar isso nas 3 últimas aulas, né? A gente tem aqui um modelo de relatório, então, até os alunos da engenharia química eram os alunos que mais sugeriam a gente usar um padrão. Então, a gente tem um padrão aqui, a gente usa um formato de artigo para os relatórios. Então, a gente pede que mesmo os relatórios que vocês vão mandar agora, eles vão ser diferentes do convencional, mas a gente pede para vocês seguirem o padrão
daqui que a gente está oferecendo, né? Então, tem um padrão em PDF, padrão em Word, LibreOffice, LaTeX e LaTeX no Overleaf. Então, é uma sugestão. Bom, a gente tem abas aqui, que tem material da teoria, que o professor Pellini vai explorar, listas de exercícios, que servem tanto para os conteúdos de teoria, como para os conteúdos de laboratório. A gente tem aqui um material para o laboratório, que é um material convencional que nós temos todos os anos, e, inclusive, aqui a gente descreve as experiências que a gente vai fazer. Então, hoje a gente vai tratar do assunto de visão, iluminação e lâmpadas. Depois, na semana que vem, a gente vai ter condutores e dispositivos, energia, e esses 3 últimos serão os que a gente planeja fazer de forma presencial. A gente tem material extra, que fala de como usar a calculadora e outras coisas, e a gente tem a aba segunda aqui, a gente tem exatamente esse conteúdo especial, com o material que a gente vai preparar especificamente para essa edição. Então, por enquanto, para as aulas de teoria, a gente deve colocar aqui a gravação das aulas e tudo mais, e aqui a gente tem os 2 links que a gente vai para usar no laboratório. Então, a gente vai explicar isso à tarde. Depois a gente vai ter aqui uma enquete, a gente vai estar aberta, mas a gente vai cobrir aqui, vai deixar quando vocês tiverem um pouco mais de, subsídio para avaliar o nosso trabalho. Então, só mencionando, alguém já tinha recebido algumas questões a respeito da divisão de grupos. A gente vai ter um grande grupo agora à tarde, e a divisão de grupos a gente vai explicar como vai ser feita, e não se preocupem em ter um grupo para o laboratório fixo para o quadrimestre inteiro, isso não acontece aqui. Então, o grupo no qual você se inserir hoje para fazer o relatório, para fazer a aula, as atividades práticas que a gente vai propor, que vocês vão fazer em casa, vão fazer na sua residência, com ferramentas que vocês terão acesso em casa. Esse grupo no qual vocês se inserirem hoje, não necessariamente é o grupo da semana que vem. Então, não se preocupe que a gente pode fazer isso à tarde, numa boa, e as decisões de grupo que a gente tomar essa semana poderão ser revistas na semana que vem. Em relação a avaliações, a gente vai avaliar o laboratório por meio dos relatórios que vocês vão colocar, e a avaliação da teoria, a gente vai fazer atividades online, então, avaliações online durante o horário da aula. A diferença do ano passado é que a gente fazia durante o horário da aula, só que presencial. A gente vai ter uma ferramenta online, que provavelmente vocês já usaram em outras disciplinas, e a gente vai usar esse ano. E a gente colocou a previsão de prova, que eu vou colocar aqui também no Moodle, a primeira prova para o dia 1º de julho, numa quarta-feira, no horário de aula, e a segunda prova, que é a última na P2, para o dia 19 de agosto, também durante o horário de aula. Então, a gente planeja que as avaliações escritas serão feitas, então, sem alteração no calendário. Em relação às atividades de laboratório, as outras 3, a gente vai fazer somente quando for liberado as atividades presenciais, e aí a gente vai, como a gente sabe que no curso semestral a gente não tem, a gente pode escorregar o primeiro semestre em cima do segundo, então, fazer avaliações atrasadas do primeiro semestre no segundo. Pode ser que a gente faça avaliação de laboratório do segundo quadrimestre, depois que o terceiro já tiver começado. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo, ou se vamos ter sorte e a pandemia vai permitir que a gente cumpra o calendário. Era isso, pessoal. Não sei se vocês têm alguma pergunta. O Giovanni e o Pellini querem acrescentar alguma coisa? Bom, só queria falar bem-vindos a todos aí. A dinâmica que a gente tem feito nas aulas, o professor apresenta o conteúdo compartilhando a tela, e os alunos perguntam via chat. Se o professor demorar para responder, o aluno abre o microfone, pede para o professor responder, e depois desliga o microfone novamente. É mais ou menos como a gente estava fazendo com as turmas normais da Poli, da Elétrica. E bem-vindos a todos, era isso.
Assim, eu acho que eu nem dei bom dia. Eu acho que eu também nem falei bom dia, nem disse bem-vindo, mas faço minhas as palavras do Peline e do Giovanni. Boa aula para vocês. Obrigado, professora Milana. Obrigado, Giovanni. Turma, então, nesse momento, se vocês perceberem qualquer questão, qualquer dúvida, quiserem interceder na apresentação, façam da maneira que vocês conseguirem, tá bom? Como o Giovanni pontuou, ou pelo chat, ou abre o microfone, tá bom? Faz um sinal de fumaça. Em algumas aulas, a gente tem a possibilidade de ter mais de um professor que fica de olho no chat lá, atendendo as respostas mais rapidamente, tá bom? Mas não são todas. Então, hoje, por exemplo, que a gente deve começar a trabalhar com os fundamentos de circuitos elétricos, de eletricidade e tudo mais, eu estou guiando a aula, tá bom? Mas nas aulas de laboratório, por exemplo, pode ter a possibilidade de ter um ou dois professores simultâneos, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, seria uma ótima oportunidade de a gente poder ver a cara um do outro, mas não é muito fácil de fazer porque a banda não nos permite e o tempo talvez não seja extenso o suficiente para a gente fazer essa atividade. Mas eu vou até propor para o professor Giovanni e a Milana, talvez à tarde, fazerem uma acariação para descobrir como cada um eu sei, 7h30 da manhã, a pessoa está de pijama, eu tô, tá? Então, talvez numa outra ocasião a gente faça, porque uma realidade que a gente gostaria de colocar para vocês, a gente, professores, estamos nos esforçando ao máximo para fazer essa experiência ser a melhor possível, mas para nós é uma colisão de mundos, porque a aula presencial ela é realmente muito diferente, ela é calorosa, você vê na cara do aluno se aquilo que você acabou de falar funcionou, não funcionou, está certo ou não está certo, tá bom? Então, na aula online a gente não tem imediatamente isso, às vezes a gente até perdeu a conexão de rede e está falando para ninguém, então isso é uma quebra de paradigma para nós, tá bom? Então, por favor, qualquer coisa que vocês notem na nossa conduta online que possa ser melhorada, não deixe de falar, tá bom? Tem esses mecanismos que a professora Milana colocou, que é através dos nossos e-mails, tá bom? Ou através das enquetes que vão aparecer no E-Disciplinas em breve, dê o seu feedback, tá bom? Não só vocês, mas os seus colegas em outros cursos vão agradecer por qualquer retorno que vocês possam dar. Então, turma, é o seguinte, Pessoal, Peline, só um instantinho, eu vou abandonar o chat, a reunião, e desejo uma ótima aula e um ótimo quadrimestre para todo mundo. Estou com um compromisso agora. Sua apresentação está rodando ainda, viu, Milano? Vamos lá. Deixa eu comutar para a minha. Então, pessoal, a gente poderia usar aqui material em PowerPoint, mas não é isso que eu vou fazer. Eu só usei esse PowerPoint para guiar a gente nos tópicos da nossa aula, tá bom? Mas, de fato, o que eu vou tentar usar é essa lousinha online. Para quem gosta disso, talvez até para fazer uso em trabalhos em conjunto com seus colegas e tudo mais, eu estou usando aqui um software que chama-se OpenBoard. Ele é gratuito, de origem francesa, tá bom? Bastante bom, cheio de recursos interessantes, colar figurinhas, capturar a tela, entre outros recursos de apoio ao apresentador, tá bom? E para poder fazer as coisas escritas, né, ao vivo e a cores, eu estou usando uma mesa digitalizadora. Essa minha é da fabricante Wacom, é um modelo barato, bom, não é tão barato assim, mas que gira em torno de uns R$250, isso antes do dólar dar uma disparada estratosférica, tá bom? Mas esse tipo de recurso, acreditem, não era do nosso conhecimento, do nosso domínio, e a gente se sente até um pouco encabulado, porque na hora que eu preciso desenhar, por exemplo, um círculo, na lousa eu faço isso lindamente, e nessa lousinha aqui eu faço isso, às vezes, de forma miserável. Então, me perdoem, na medida do possível, eu vou ver se eu retifico os materiais.
Então, a nossa aula está sendo gravada. Assim que ela terminar, eu vou colocar o conteúdo gravado no YouTube e o link mencionado lá no nosso E-Disciplinas, tá bom? Em um lugar que todo mundo possa ver. E esse material que eu desenvolvo aqui ao vivo e a cores com vocês, tá bom? Isso aqui vai ser exportado na forma de um PDF, tá bom? Múltiplas folhas. E que vai estar disponível lá para vocês poderem analisar. Então, toda aula nossa, vocês vão ter um vídeo de, sei lá, 1h40, tá bom? Nossos 100 minutos regulamentares de aula, mais um PDF. Mas, como a professora Milana comentou, né? O nosso curso, ele está bastante já estruturado, a gente já dá ele historicamente há vários anos, para Química e também para outros cursos que não são o curso da Engenharia Elétrica, tá bom? E todo o material que está disponível, né, eu estou trazendo aqui para vocês, aqui está o E-Disciplinas que a professora Milana estava mostrando, e o que eu quero já pontuar são as nossas apostilas com teoria. Então, todo o material didático, tá bom? Vamos dizer assim, a nossa base bibliográfica está construída nesses vários PDFs, tá bom? E eles estão citados aqui, não em ordem alfabética, tá bom? Uma ordem mais ou menos seguindo a cronologia do nosso curso. Então, para fazer um spoiler aí para vocês do que nós vamos ver no curso de Eletricidade Geral, vocês vão notar aí tópicos que talvez vocês já viram no ensino médio, como é o caso de circuitos de corrente contínua, só que nós vamos ver ele de uma forma bastante aprofundada, mas em profundidade, né, outros tópicos que são bastante importantes para o engenheiro, tá bom? No seu exercício profissional, ter conhecimento. Então, circuitos de corrente alternada, que são responsáveis, na verdade, pela popularização da eletricidade para usufruto da sociedade, nos idos lá de 1800 e alguma coisa, tá bom? Existiam as duas coisas em cima da mesa, com circuitos de corrente contínua e circuitos de corrente alternada, e os circuitos de corrente alternada foram, não foi uma espécie de seleção natural, foi uma seleção econômica, como tudo na engenharia, custo é o que guia a maior parte das soluções. Naquela ocasião de 1800, quando se lutava para ter, por exemplo, iluminação pública, até transportes, tá? Se buscavam veículos autopropelidos que não fossem movidos a tração animal, as duas soluções estavam na mesa, circuitos em corrente contínua e circuitos em corrente alternada. Mas aquela que prevaleceu, tá bom? Então, nós falamos de 1850 até hoje, 2020, tá bom? Em grande, vamos dizer assim, em potência instalada, de fato são as soluções em corrente alternada, tá bom? Então, nós vamos ver circuitos em corrente alternada e sobre circuitos de corrente alternada, vários tópicos de apoio, como circuitos trifásicos, tá bom? Que é um tipo de arranjo ainda mais econômico de um circuito de corrente alternada e que é a base na nossa eletrificação, tá bom? As redes elétricas que estão na rua, que vão para as nossas indústrias, que vêm das nossas usinas de produção de energia, seja hidrelétrica, termoelétrica, nuclear, são sistemas trifásicos de corrente alternada. Depois, tópicos de eletromagnetismo, que introduzem, na verdade, o grande virtuoso da popularização desses sistemas de corrente alternada, que são os transformadores. Vamos falar sobre transformadores. Um personagem que não é coadjuvante, mas talvez é um aí dos personagens principais dessa história, que são os motores elétricos, tá bom? É aqueles que completam a nossa cadeia, né? A gente trabalha com geração, transmissão, distribuição e uso. E no uso da energia elétrica, os motores são aqueles que convertem a energia em movimento, tá bom? E auxiliam no beneficiamento de produtos. Então, vocês aí que trabalham com indústrias relacionadas à atividade química,
Os processos industriais envolvem motores dos mais diversos, tá? Seja para bombeamento de fluido, seja para agitação, para movimentação, para corte, é um motor que está por trás, tá? Então nós vamos ver algumas peculiaridades desses motores. Depois ver um pouco sobre as coisas que estão próximas de nós usuários, então interpretar como a nossa conta de energia chega para um consumidor, seja residencial como comercial, mas industrial, e entender por que num processo produtivo, talvez a formação dos nossos custos, uma parte é por causa da energia elétrica, e como que eu posso racionalizar, economizar, para ser até competitivo. Então, eu preciso entender o que é cobrado, como é cobrado, por que é cobrado, tá bom? Mais tarde, depois, nos cursos de laboratório, né, outros conteúdos de apoio, né, então, as instalações elétricas, que são os circuitos que estão, hoje a gente está no conforto da nossa cadeira, né, com um computador, que está ligado numa tomada, mas por trás dessa tomada tem uma estrutura elétrica bastante importante, cujo papel é fornecer energia de forma ininterrupta, tá bom? Em condições normais e da forma mais econômica e principalmente segura para os seus usuários, tá? E o projeto dessas instalações não é qualquer. Vocês vão ver aí um pouco dessa seara e até vão poder projetar no seu exercício profissional. A sua atividade permite com que você projete instalações elétricas de baixa tensão, tá bom? Para apoio aos seus projetos, né? Até para dentro da sua casa, se você quiser. Nós vamos dar esses conhecimentos fundamentais. Então, outras coisas importantes, uma boa parte da energia elétrica, como a gente a consome, ela é para visão e iluminação, né? Então, na história da eletricidade, a eletrificação das cidades, um dos principais papéis era prover iluminação pública, né? Era feito antigamente a gás. Isso tem problemas inerentes à própria solução. São Francisco teve um dos maiores incêndios em zonas urbanas por causa da iluminação pública a gás. São Francisco, nos Estados Unidos, nos idos de 1820 e 1830. E a iluminação pública com lâmpadas elétricas, ela não tem mais a chama, não tem mais aquele combustível em linhas de alimentação ao longo da cidade, e nem ampolas com óleo de baleia, como aquilo era usado, tá bom? Então, a iluminação elétrica ela é importante, e hoje é determinante do consumo de uma sociedade como a brasileira, por exemplo. Uma boa parte da energia que a gente consome ao longo do dia é devido à iluminação, tá bom? E o nosso trabalho, como a gente está fazendo agora, né, a gente está vendo um computador, uma tela de LCD, mas quando a gente escreve à mão, a potência luminosa que chega no nosso plano de trabalho, ela deve ser escolhida com bastante destreza, com princípios e com normas, para que a atividade profissional não seja prejudicada. Então, nessas aulas de laboratório, vocês vão ter a oportunidade de perceber que se vocês um dia projetarem, por exemplo, uma bancada de ensaios químicos, por exemplo, em que tem um usuário debruçado mais ou menos a 70 centímetros de altura do chão, né, o plano de trabalho está distante de 70 centímetros, qual que é a altura ideal de uma luminária colocada no teto e de sua lâmpada, a escolha da sua lâmpada, a escolha da cor da lâmpada, a escolha, por exemplo, da tecnologia que está por trás dela, se ela é LED, se vai ser uma lâmpada halógena. Tudo isso pode influenciar no trabalho que está sendo feito, tá bom? Então, nessas aulas de laboratório, vocês vão ter esse contato, tá bom? Com esses princípios, para poder entender que a escolha de uma lâmpada não é simplesmente pegar numa prateleira de supermercado e colocar num soquete, tá bom? Depois, em seguida, nos laboratórios é abordado os condutores elétricos, tá bom? A gente tem uma série de iniciativas hoje que falam sobre transmissão de energia wireless. Ela já é viável para alguns gadgets, então eu ponho lá meu celular para carregar sem precisar espetar um cabo USB. Mas, de fato, não é ainda eficiente esse tipo de transmissão de energia, é muito ineficiente. O que é realmente eficiente e econômico é transmitir a energia por meios conduzidos por condutores. Então, de novo, desmistificando o que parece ser banal,
A escolha de condutores para uma instalação elétrica não pode ser qualquer. Ela usa também normas e condições para a seleção do material que é usado, se é cobre, se é alumínio, do tipo de isolação, aonde ele é instalado, que são determinantes do sucesso e da segurança da instalação, tá bom? Então, nessas aulas de condutores, vocês vão visitar um pouco dessa seara. Depois, em sequência, dispositivos de proteção, que, por acaso, eu, o professor Giovanni e a professora Milana, nós somos colaboradores de um laboratório de pesquisa na elétrica, que daqui a pouco eu mostro para vocês um nome, a sigla, né, mas a gente chama ele de LPROT, um laboratório de pesquisa em proteção e automação de sistemas elétricos. Então, a gente trabalha com automação do sistema elétrico, né? Assim como tem automação industrial, em que a gente trabalha com um produto que está sendo industrializado, o nosso produto nesse nosso laboratório é energia elétrica. Então, é parte integrante do nome desse laboratório o termo proteção. E por que proteção ela é relevante? No nosso caso, proteção elétrica, porque as potências, as energias que a humanidade lida, né, com eletricidade, não são pequenas, elas são enormes, tá bom? Então, o Brasil, daqui a pouco a gente vai relembrar isso daqui, mas ele consumia, antes da pandemia, em torno de mais ou menos 80 gigawatts de potência elétrica ao longo do dia, tá bom? Então, alguns momentos um pouco mais, alguns momentos um pouco menos, mas esse é o consumo do país Brasil. E os Estados Unidos, 430 gigawatts. Você consegue até medir um pouco vamos dizer assim, do nível de desenvolvimento econômico e industrial de um país, justamente pelo consumo elétrico. Por isso que a eletricidade é tão importante. Se você cessar essa produção, você cessa o PIB de um país, tá bom? E como a energia que está... Então, a potência é muito alta. E a energia, né, que é integral dessa potência, falando um pouco da linguagem nossa de engenheiro, né, tem cálculo por trás, um segundo que eu tenho uma potência dessa monta em descontrole, fazendo aquilo que não devia, é muita energia. E essa energia ela pode destruir tudo, tá? Valores materiais, valores pessoais. Não é incomum, por exemplo, você está às vezes no conforto da sua casa, você ouve um estouro na rua, um transformador estoura, acontece uma queda de um fio na rede e os eventos são de impacto. Você nota, é uma explosão notável, tá bom? Quando, por acaso, você estiver perto, por favor, vocês mantenham a distância. Os eventos, eles são chocantes, sem fazer cacofonia, né, e joguinho de palavras, mas, de fato, é eletrizante. E os circuitos os dispositivos de proteção são os que permitem com que a rede possa operar de forma segura, porque na ocorrência de qualquer coisa anormal, esses dispositivos eles atuam para fazer com que as redes elétricas assumam um estado de segurança, um estado seguro de operação. Normalmente, esse estado seguro é desligar. Desliga, simples assim, desliga. E um exemplo crasso, talvez, de um dispositivo de proteção, vocês vão ver nessa aula de laboratório, são os disjuntores que tem no quadro elétrico na casa de vocês, tá bom? Os fusíveis também, tá? Então, a gente tem um laboratório que só pesquisa proteção. Professor, vocês trabalham com fusíveis e disjuntores? Não, a gente trabalha com tecnologias das mais diversas que fazem a proteção de um sistema, desde o pequeno, como da sua casa, de um eletrodoméstico, mas principalmente do grande sistema elétrico interligado como o sistema elétrico brasileiro. Daqui a pouco a gente vai falar dele. Bom, depois, em seguida, dispositivos de comando. Para quem trabalha hoje perto da indústria, o comando elétrico é uma das coisas que faz com que a indústria tenha modus operandi, né, que a gente conhece. Você aciona um botão aqui na suma mesa de operação e distante 2 quilômetros, um motor elétrico é ligado numa esteira, num moinho, numa bomba de recalque, tá bom? E o comando elétrico, por mais, de novo, banal que pareça ser,
existem conceitos por trás de segurança, de como fazer isso para permitir a automação dos seus processos elétricos, tá bom? E aí, finalmente, no curso, a gente fala de energia, potência e fator de potência. Na verdade, não é finalmente, a gente colocou essas experiências para o final, porque são aquelas que a gente espera que a gente já esteja em condições de fazer montagens práticas em laboratório lá na universidade, para que vocês tenham esse privilégio, né, de, assim como outras disciplinas na Poli, a Poli tem um DNA muito bonito de trabalho de laboratório, trabalho prático, botar a mão na massa. Então, essas últimas 3 experiências, apesar de colocadas lá para o final, né, o encadeamento dela, a gente vai comentar dela ao longo do curso, mas experiências de energia, potência e fator de potência e regulamentação e fornecimento. Tudo bem? Então, pessoal, temos 47 alunos até o momento. Eu queria aproveitar a oportunidade e pedir para vocês, eu vou fazer isso vez ou outra, tá bom? Lá no chat, manda um oi para mim. Isso é importante para mim porque o chat, ele também é gravado e eu posso fazer um controle da presença de vocês através... Muito obrigado. Oi, 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 oi. Eu também vou mandar um oi para vocês. A gente faz um controle de presença através do chat. Então, sempre que possível, vai lá, dá um sinal de vida, tá bom? E até agora não veio perguntas, eu estou até lisonjeado, devo estar sendo muito claro nas minhas apresentações. Mas, pessoal, eu vou alertar você sobre o primeiro tópico que a gente deve começar a desenvolver na aula de hoje e talvez em mais 2 aulas, tá bom? Ou seja, 3 aulas dedicadas a circuitos de corrente contínua. Vamos abrir um PDF desse para vocês poderem ver, tá bom? Então, esse é o PDF que a gente dispõe para os alunos, tá bom? Ele tem uma estrutura de tópicos aqui na esquerda, tá bom? Vocês podem notar que é uma espécie de... tá capitulado, né? Porque isso, de fato, iria ser um livro, tá bom? Tem planos ainda disso ser feito. Mas, pessoal, é essa a receita do sucesso para que vocês possam entender as nossas aulas. Eu gostaria que vocês visitassem esses documentos antes mesmo da gente começar a nossa aula teórica, para que eu possa discutir com vocês de uma forma mais eficiente o conteúdo, tá bom? Então, hoje vocês foram pegados de surpresa, mas também os nossos conceitos, eles, como estão até sendo dito aqui como está sendo dito aqui no PDF, são bastante básicos, mas nas próximas aulas eu gostaria que vocês se aprofundassem no conteúdo, tá bom? Essas apostilas não são tão extensas, elas têm, por exemplo, esse capítulo tem 24 folhas, em que boa parte dele é deduções e, vamos dizer assim, explicações bastante detalhadas sobre os princípios físicos, né, até químicos, né, da ciência que está por trás da eletricidade. Mas, por exemplo, para a aula que vem, é um convite que eu vou fazer para vocês. Vocês, por favor, ataquem os conceitos relacionados quer ver, eu já vou colocar aqui, ó, as leis de Kirchhoff, tá bom? São as leis de análise de circuitos elétricos que são importantes para o exercício profissional do engenheiro eletricista, tá bom? Começa aqui na página 22 do PDF, página 14, na verdade, do PDF, tá bom? Então, até o seu final, tá bom? Com o princípio de superposição e correntes fictícias de Maxwell, tá legal? Então, olha só, esse conteúdo que vocês devem, de fato, usar como o seu livro-texto, tá bom? Como o seu guia para os conhecimentos que serão abordados tanto nas aulas teóricas quanto no laboratório, tá bom? As aulas de laboratório têm os PDFs específicos de cada experiência também, tá legal? Então, pessoal, em isso sendo dito, em isso sendo mostrado, vamos começar a falar um pouquinho, então, dos conceitos básicos que estão por trás da eletricidade, tá bom? Então, turma, eu vou fechar aqui, esse aqui é o Moodle, né, porque a Milena já chegou a mostrar para vocês. Vamos atacar de volta aqui as coisas no OpenBoard. Então, pessoal, nessa aula nossa inaugural, tá bom? Eu acho que o ritmo hoje, inclusive, vai ser um pouco mais lento para
se acostumar um pouco com os conceitos e eu dar um pouco abertura para vocês poderem falar. Tá? Nas outras aulas a gente pode assumir um ritmo um pouco mais rápido. Vocês já perceberam, eu sou tagarela pra caramba. E uma coisa que a gente faz brincadeira, tá? No começo das nossas aulas, para acordar a turma, eu costumo colocar musiquinhas. Se vocês quiserem pedir música no Fantástico, basta acertar algumas das minhas perguntas que eu vou fazer ao longo da aula, tá bom? 3 acertos consecutivos dão música no Fantástico, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Tensão elétrica, tá bom? Essa é a primeira ideia que a gente precisa ter consagrada e resgatada lá do ensino médio, para que a gente possa fazer uso nos nossos cursos. Tensão, na verdade, é uma palavra que tem uma ambiguidade, né? Se você coloca tensão apenas, alguém pode falar de tensão mecânica também. E elas são muito semelhantes em termos, vamos dizer assim, no seu entendimento físico, dadas as diferenças de do mundo mecânico e do mundo elétrico, tá bom? Mas tensão, para nós estamos sempre falando especificamente da tensão elétrica, tá bom? E a tensão elétrica, vocês já conhecem de outros carnavais, como, por exemplo, diferença de potencial elétrico, a famosa DDP, potencial elétrico, tá bom? Outro nome importante, potencial elétrico. Que mais? Existem algumas coisas que eu gostaria que vocês defendessem, inclusive no exercício profissional, tá bom? Muitas costumam falar sobre voltagem, tá bom? Toda vez que alguém fala voltagem, um engenheiro elétrico morre em algum lugar no planeta, tá bom? Uma adaptação, tá bom, da nossa unidade de medida com a criação aí de um substantivo, bom, é inapropriado, tá bom? Quando a gente precisa se referir à quantidade de volts que existe em um determinado ponto num circuito, é correto, a terminologia perfeita é falar em tensão elétrica. Então, sejamos engenheiros desde agora e jamais falaremos voltagem, tá bom? Voltagem aqui nesse ponto é tanto. Não, a tensão elétrica nesse ponto é tanto, tá legal? Bom, em homenagem ao Alessandro Volta, tá bom? Que fazia experiências lá com tecidos orgânicos, descobriu a pilha elétrica, pilha eletroquímica, né? Na verdade, ele não descobriu, mas ele fez ela ser popular, né? Desenvolveu materiais, tecnologias para empilhar as células eletroquímicas. Muito provavelmente vocês têm até mais proficiência sobre esses conceitos do que eu. Mas, então, a gente mede, né, a grandeza da diferença de potencial elétrico ou potencial elétrico em volts, tá bom? Então, essa é a nossa unidade de medida nos sistemas internacionais, e eu sempre vou me referir às minhas unidades, pessoal, eu coloco esses colchetes, tá bom? Isso aqui é um hábito que eu tenho, então na hora que eu vou escrever um exercício, nós vamos colocar lá, por exemplo, uma fonte de tensão elétrica contínua, eu vou representar ela por um símbolo, e do lado eu vou colocar lá a quantidade, tá bom? Daquela fonte, 10,2 ou 0,2 volts, e eu coloco entre colchetes, tá bom? Vocês vão ver isso com muita frequência. Eu já fui criticado na minha tese de doutorado, que está cheio de unidades com colchetes, e o professor falou para mim, se você não usasse os colchetes, você ainda conseguiria ser entendido, ou seja, eles são acessórios, não precisavam ser usados, e talvez algumas árvores fossem poupadas, porque você pouparia algumas folhas de tantos colchetes que você tem. Mas eu tenho razões depois que eu posso
substanciar para vocês, enumerar para vocês, para dizer que os colchetes eles são convenientes, principalmente quando você está escrevendo um texto corrido, um parágrafo. A medida realizada é de 10 e entre colchetes ele é melhor para desambiguar, tá bom? A unidade do restante do texto, tá bom? Os professores de língua portuguesa acho que até gostam da história. Mas, então, pessoal, a tensão elétrica é o que ela é fisicamente, tá bom? Ela é uma medida do trabalho que é feito, tá bom? Inclusive, a fórmula que obtém a tensão elétrica é quando você tenta movimentar uma carga debaixo de um campo elétrico, tá? Então, se você tem uma região do espaço que apresenta um determinado campo elétrico e você tem uma carga elétrica Q, tá bom? Então, vamos lá, eu tenho uma região do espaço em que eu tenho um campo elétrico, vou fazer até um campo melhorzinho aqui, vem cá você, muitos campos, um campo elétrico e se nesse espaço eu tenho uma carga, uma certa quantidade de carga elétrica, eu vou falar de carga daqui a pouquinho, em coulombs, né? E eu transporto essa carga de um lugar a outro, tá? Aqui eu tenho um desempenho de um trabalho, tá bom? Isso não é feito sem força. Eu preciso aplicar uma força para movimentar uma carga debaixo de um campo elétrico. E essa força por unidade de carga a gente chama de tensão elétrica, tá bom? E é uma diferença de potencial. E isso remete, pessoal, a um outro campo que a gente consegue ver os efeitos de forma muito mais clara, que é o campo gravitacional, tá bom? Então, vocês já sabem disso. Se eu tiver uma região do espaço, tá bom? Do espaço que eu digo é mesmo do ar ao nosso redor, das nossas cidades. Agora mesmo lá, você está deitado na cama com o laptop aberto, escutando um professor tagarela falar. Não duvido que alguns de vocês estejam assim, tá bom? Mas, por favor, fiquem confortáveis. Só não tentem dormir. Nesse campo que a gente já conhece, o campo gravitacional, os efeitos dele são óbvios. Se você derrubar alguma coisa no chão, tá bom? Então, se eu tenho uma massa, tá bom? M, e ela sai de uma cota altimétrica para outra cota, tá bom? Houve uma variação, tá bom? Então, aqui um H0 para um H1, aqui há uma variação de energia potencial gravitacional, mgh, medida em joule, tá bom? Então, percebe, essa analogia que eu quero que vocês remetam ao conceito de tensão elétrica. Tensão elétrica, ou diferença de potencial elétrico, é essa energia que eu preciso gastar por unidade de carga, por isso que não é uma energia medida em joule, tá bom? A gente mede ela, são a carga, tá bom? O tempo que demorou para você fazer aquilo e a diferença de... o percurso que você fez, né? Então, no potencial gravitacional você medir em joule, no potencial elétrico você mede em volts, tá bom? E aonde que eu vejo o potencial... Então, vamos só deixar isso aqui escrito, né? Então, aqui é o potencial gravitacional, e aqui o potencial elétrico, As definições estão bem descritas nas nossas apostilinhas, tá bom? Mas, de fato, aonde eu vejo a tensão elétrica? Bom, eu fiz um desenho aqui, né? Esse aqui é um símbolo que a gente usa para representar uma pilha, né? Ou uma fonte de tensão contínua. Mas as nossas pilhas, como a gente as conhece, né? Principalmente as pilhas alcalinas aí com células tradicionais, né? Elas têm lá dois polos elétricos, um que é positivo, um outro é negativo. Aqui dentro existe lá um eletrodo, um outro eletrodo na lateral, e isso tudo é preenchido lá com um eletrólito, e essa célula aqui, tá bom, de energia, ela apresenta entre o seu terminal positivo e negativo. Então, se eu pegar este potencial e este potencial,
justamente essa tensão elétrica, tá bom? Então, nas pilhas alcalinas, né, esse potencial gira em torno de 1,4 a 1,6 volts, quando a bateria está com alguma saúde, e conforme ela vai perdendo carga elétrica, né, conforme as reações químicas aqui, elas, para baterias não recarregáveis, elas não são reversíveis, né, é um processo irreversível, a tensão vai caindo ao longo do tempo, até que uma hora a tensão não é mais útil, a gente não consegue mais extrair energia da bateria com qualidade. Então, nessa hora a gente a descarta, ou se for uma bateria que é recarregável, a gente a carrega. Uma coisa que eu quero salientar para vocês, o ser humano, na história da eletricidade, persegue o armazenamento de energia de eletricidade, mas até agora ele nunca conseguiu criar métodos super eficientes de armazenamento de alta densidade energética, muita energia em pouco espaço. Então, as nossas baterias, prova disso é o celular de vocês, uma hora a bateria acaba, é que agora que a gente está em casa no isolamento, você pode deixar ele ligado direto lá na rede elétrica, tá? Direto no carregador, né? Alguns de vocês, inclusive, vêm a aula pelo celular, mas quando a gente não está ligado no carregador, a bateria não dura tanto assim, tá? Ela, uma hora, se depleta. E a gente não tem baterias super poderosas. Hoje, o estado da arte são as células de íons de lítio, dos mais variados, tá? Com catalisadores e membranas lá catalíticas das mais variadas, como o lítio como um dos personagens, não diria principal, mas um personagem coadjuvante no processo de armazenamento, mas a gente persegue ainda uma bateria como aquelas que a gente vê lá no filme do Exterminador do Futuro. O Arnold Schwarzenegger tem uma delas no peito, de hidrogênio, que tem tanta energia que cria uma pequena explosão na hora que ele tenta lá combater o vilão do filme, tá bom? E a gente não tem isso ainda, a gente persegue isso. Então, hoje, onde a gente armazena energia com grandes densidades energéticas, né? Em armazenamentos como reservatórios de usinas hidrelétricas, tá bom? No material radioativo, por exemplo, de uma usina nuclear, lá você tem uma densidade energética elevada, tá bom? Mas ela não é prática de você ter um reservatório de água no bolso ou um pedaço de plutônio, de urânio enriquecido no bolso, tá legal? Então, se vocês querem, talvez, no exercício profissional de vocês, buscar o sucesso, um grande prêmio Nobel, investiguem essa área de armazenamento energético. Ponto interessante é que um dos últimos prêmios Nobel, eu não sei se da química, tá bom, ou de qualquer outra física, foi dado a um senhor americano, tá bom? O sobrenome dele é Goodenough, interessante. Tá? Good Enough, que é um personagem importante na tecnologia de armazenamento elétrico e tem desenvolvido, ele e o grupo dele de pesquisa, baterias com capacidades cada vez maiores, tá bom? Então, as coisas estão melhorando, tão melhores que hoje a gente tem uma multitude de gadgets ao nosso redor, tá bom? Portáteis, até veículos elétricos estão sendo vistos até no Brasil, nas nossas ruas, por causa disso, porque a gente conseguiu armazenar de uma forma, eu diria, econômica, né? Lembre-se, né? Na engenharia tudo é custo, e de forma prática e segura, já uma tensão elétrica, tá bom? Bom, pessoal, não é só tensão elétrica que eu preciso que vocês recordem aqui comigo, tá bom? Além da tensão elétrica, só uma coisa que o pessoal costuma fazer de analogia, muita gente compara a tensão elétrica vou até colocar aqui uma similaridade, vamos dizer assim, a pressão em um sistema hidráulico, tá bom? Se eu tenho uma linha de alimentação que corre um fluido, a pressão do fluido dentro desse encanamento, dessa linha, ela vamos lá, também uma expressão, um conceito que dimensionalmente remete à tensão, tá bom?
E depois, porque é muito comum o pessoal fazer analogias hidráulicas de circuitos elétricos para algumas análises, tá bom? Elas não se aplicam sempre e tem algumas distorções que às vezes me incomodam pessoalmente, mas é uma coisa comum. Você pega um livro, às vezes, lá de ensino médio, ou um livro de ensino técnico, e o pessoal costuma apelar, está aqui o meu circuito elétrico e um circuito hidráulico equivalente para você ver a pressão dentro dos condutos, uma forma da gente representar a tensão elétrica dentro de um circuito, tá bom? Mas não é só a tensão elétrica que a gente precisa comentar na aula de hoje. Nós precisamos lembrar dos conceitos que estão envolvidos com corrente elétrica, tá bom? E corrente elétrica, enquanto que a tensão é o movimento de uma carga debaixo de um campo, né? A corrente elétrica, ela é a medida da quantidade de carga elétrica que percorre uma seção de um determinado condutor, tá bom? Então aqui existe a gente chama até em eletromagnetismo um vetor de densidade de corrente elétrica, mas na verdade eu estou dizendo, são várias cargas aqui, tá bom? A gente costuma representar aqui os elétrons, né? Fluindo, tá bom? Através de um condutor elétrico, então esse aqui é um condutor, tá bom? E essa quantidade de carga, tá bom? Esse dQ dt, tá bom? A gente chama de corrente elétrica. Se a gente dividir essa corrente elétrica pela seção do condutor, a gente obtém, inclusive, esse vetor de densidade de corrente elétrica, o J, tá bom? Que se usa em eletromagnetismo. Mas corrente elétrica, então está medindo na prática, como se faz na analogia hidráulica, né? Então, na analogia hidráulica, uma espécie de vazão. Só que não é vazão de água, a vazão das cargas elétricas, tá bom? A velocidade com que elas estão percorrendo, não é bem a velocidade, o termo velocidade é ruim, é a quantidade delas por segundo, tá bom? E em homenagem também a pessoas que gastaram a sua vida inteira pesquisando sobre os conceitos fundamentais da eletricidade, a gente mede essas grandezas, tá bom? Da quantidade de carga em função do tempo, com um ampere, tá bom? Então, o ampere é a unidade que a gente usa no sistema internacional para medir a quantidade de carga elétrica. E fazendo um parênteses aqui, né? Carga elétrica, que eu vou falar mais brevemente ainda, né? Carga elétrica, tá bom? É um conceito físico que vocês já conhecem desde o ensino médio, né? Uma propriedade lá que determinada região do espaço tem e armazenar possuir uma certa quantidade armazenada lá de carga, né? Então isso aqui, esse Q, né, é medido em Coulomb, tá bom? Pode ser tanto positivo quanto negativo. E aqui vem uma coisa interessante. Tanto tensão quanto corrente são grandezas que a gente está colocando aqui como grandezas escalares, mas elas também têm sinal, tá bom? A corrente, ela remete ao fluxo, se está da esquerda para a direita, da direita para a esquerda em um determinado condutor, ou está percorrendo um condutor num sentido ou no outro, e a tensão também se o potencial final e o inicial, um é maior do que o outro é maior do que o um, você vai ter essa diferença de potencial elétrico positivo ou negativo, tá bom? Então, muito bem. Além de corrente elétrica, o que eu preciso fazer vocês relembrar é o conceito de resistência, tá bom? Ou resistividade. A resistividade é uma propriedade lá que vários elementos materiais possuem, tá bom? A gente mede ela com uma letra, a gente representa ela com a letra grega, o Rho, né? E isso normalmente é uma unidade que, sei lá, vou pegar uma tabelinha aqui de materiais aqui, a gente tem alguns exemplos, vamos lá, Wikipedia me ajuda, resistividade. Vamos passar vergonha ao vivo aqui? Espero que as minhas buscas não tragam nada muito comprometedor. Então, resistividade, né? É o bendito do rosinho, tá bom? Resistividade elétrica, a gente mede em ohms metro, tá bom? Vamos ver se tem uma tabelinha aqui de materiais aqui. Materiais. Olha só que interessante, tá
tá bom? A resistividade de cada um desses materiais, tá bom? A uma determinada temperatura. Em geral, a resistividade ela varia com a temperatura. Alguns materiais mais, outros menos, tá bom? E estamos aí, ó. Eu espero que essa tabela esteja crescente. Está crescente. Olha só, a prata, bastante boa condutora, né? 10 a menos 8 ohms metro. O cobre, o ouro, alumínio, tá bom? Platina, vamos ver outros, carbono, tá bom? Então, essa resistividade, pessoal, é a propriedade física, tá bom? Então, isso aqui a gente mede em ohms metro, tá bom? Uma propriedade física que mede o quanto um determinado material ele resiste à passagem da corrente elétrica. Então, se eu tenho um determinado material, tá bom? E eu submeto ele a uma certa diferença de potencial. Então, aqui eu aplico uma certa tensão V. E esse material, ele tem lá, na sua constituição, elementos com uma certa resistividade. A corrente que passa aqui pelo circuito, ela é proporcional a essa resistividade, mas não a resistividade intrínseca do material, ao que a gente chama de resistência, que essa depende de fatores geométricos, tá bom? Então, até quer ver, deixa eu ver se na página do Wikipedia aqui tinha, um pouquinho, mas senão eu vou colocar aqui mesmo, né? Num caso de um tarugo circular, né, a resistência elétrica R, né, é o Rho vezes o L sobre o S, sendo que o S é a seção do cilindro, L, tá bom? O seu comprimento, tá bom? Então, essa resistência, a gente mede ela numa unidade também em homenagem a uma pessoa que dedicou sua vida também à pesquisa de materiais, né? Ao George Ohm. A gente mede nessa com a letra grega o ômega maiúsculo, tá bom? E essa equação aqui, ela é quase que fundamental para a gente, e nós vamos ver ela em suas várias dimensões, tanto em circuitos de corrente contínua, que é a nossa primeira parte do curso, quanto corrente alternada. A lei de Ohm é quase que fundamental, ela vai aparecer no nosso curso de forma frequente, tá bom? Vai virar até clichê. O nosso circuito elétrico, em uma determinada parte, ele está sempre regido pela lei de Ohm, tá bom? Só que ela vai ganhar outras dimensões quando as grandezas forem em tensão e corrente alternada, tá legal? Muito bem, então, vimos brevemente corrente elétrica, resistividade, vimos aqui resistência, tá bom? Mas não termina aqui o nosso resgate de coisas de um passado distante. Nós precisamos ainda lembrar de um conceito importante que vocês fazem uso no nosso dia a dia, né? De forma até bastante natural, potência. Quando você vai ligar um equipamento numa tomada, você deveria observar a potência, tá bom, do seu equipamento, porque as tomadas, principalmente as brasileiras, elas têm dois padrões, para correntes de 10 amperes e 20 amperes, potências na faixa de 1.200 watts a 4.400, 7.500, 10.000 watts. Mas a potência é importante porque ela está medindo justamente não só uma questão elétrica. A potência é usada na física para dimensionar a quantidade de trabalho e função do tempo. E a gente mede ela, né, sempre mede, é um joule por segundo, né? Mas na unidade, em homenagem aí ao um dos pais aí da Revolução Industrial, o James Watt, tá bom? Watt é a unidade. E, pessoal, da mesma forma que eu falei, voltagem não existe, amperagem também é um termo, tá bom? Que quando você fala, tá bom? Você, na verdade, desperta um demônio e esse demônio vem e mata, leva a alma de um engenheiro eletricista embora. Então, não falarás mais amperagem também. Apesar da Ana Maria Braga falar isso, inclusive, por favor, nos nossos cursos, a gente tenta mostrar para vocês o bom uso da energia elétrica, inclusive nos laboratórios. A professora Milana falou, nós temos um manual de conduta de segurança, assim como vocês têm nos laboratórios de química, tá bom?
umas regras severas de como lidar com os laboratórios. Na engenharia elétrica, a mesma coisa, regras severas, bastante, vamos lá, impositivas, sobre vestimenta, conduta dentro de um laboratório que tem eletricidade, que são bastante relevantes, tá bom? Cuidado. Nós temos responsabilidade sobre vocês agora que ainda são estudantes, mas no futuro vocês serão engenheiros e vocês ainda são responsáveis pela sua segurança e segurança dos seus colegas ou dos seus subordinados. Então, fazer uso de boas práticas, regrinhas, tá bom? E respeitar todas as ciências é importante, mas vamos lá, hoje eu estou falando sobre eletricidade. Pessoal, cuidado, as coisas que eu vou falar assim, média tensão, média corrente, vocês só vão fazer isso na sua casa quando vocês tiverem a destreza e a segurança de saber utilizar um instrumento apropriado de medida da forma correta. Então eu estava falando da Ana Maria Braga, a nossa estrela global, e que além de ensinar a fazer receitas e tudo mais, ela também cria umas receitas de desastres, né? Então tem um vídeo dela icônico no YouTube que ela pega um multímetro, fala para as pessoas, olha como é fácil, você compra no supermercado na esquina e vamos sair fazendo medida. E ela me coloca numa escala errada o multímetro, esse multímetro solta uma fumaça mágica, e a gente até brinca em eletricidade, toda vez que um componente eletrônico solta a fumaça mágica, ele para de funcionar, né? E isso porque não aconteceu nada mais grave, mas podia ter dado um belo de um estouro lá e os cabelos das pessoas estariam arrepiados, como nos desenhos animados, tá bom? Se não levar a vida da pessoa embora, né? Sem humor negro. Mas, então, amperagem é uma coisa que vocês jamais vão usar também. Assim como vocês vão ver, tem um pessoal que ainda tenta usar esse termo, que esse aqui eu acho que não esconjura um demônio, esconjura uma horda de demônios, tá bom? Wattagem é uma coisa também que faz doer o nosso coração. E, desculpa, nós somos os pregadores da terminologia correta de engenharia. E quando vocês pegam uma revista que vocês têm alta conta e ela diz que a tensão elétrica nas casas é de 110 volts, que bom, ele está fazendo jus à ciência. Mas você vai ver aí, principalmente alguns artigos jornalísticos ainda mal feitos, que a pessoa coloca lá que a potência é 110 volts, tá bom? Que a tensão é 200 watts, e aí, desculpa, talvez seja o fim derradeiro da humanidade. Mas, muito bem, potência a gente mede em watt e serve para qualquer dimensão, tá bom? Seja física, então, motores elétricos, por exemplo, as potências podem ser medidas, né? Por exemplo, num eixo que está girando com uma certa velocidade angular, ômega, e que tem um certo torque aplicado, a potência é torque versus rotação, tá bom? Também medida em watts, torque newton-metro, a velocidade em radianos por segundo, potência em watts. E no mundo elétrico, então aqui eu vou dizer mecânico, no mundo elétrico, a fórmula geral para nós, pelo menos por enquanto no curso, a potência ela é um produto das tensões e das correntes em um determinado ponto do circuito, tá bom? A tensão medida em volts, tá bom? A corrente medida em amperes resulta em uma medida em watts de potência, tá bom? E ela está medindo uma capacidade, tá bom? De um equipamento, de um dispositivo, pode não ser uma capacidade, mas um estado atual de uso da energia também. E o decorrente dessa potência, tá bom? O conceito que eu acho que é trivial para todos nós, que é energia, né, joules, né, que é a integral da potência, tá bom? Então, se eu quero medir energia, eu integro a potência ao longo do tempo, tá bom? Em um determinado tempo conhecido, tá legal? E desde que a potência seja dada em watts, a energia, então, eu meço em joule. Vocês medem energia também em outras unidades, como caloria, quilocaloria, né, porque os processos químicos, às vezes, é mais prático você pensar nessas unidades, mas no sistema internacional, tá bom? Joule. Então, pessoal, é o seguinte, são, nas minhas contas aqui, 8h42, tá bom? Então, eu tenho, pelo menos, aí mais 20, 30 minutos de aula. Em a gente lembrando desses conceitos fundamentais, tensão, corrente, resistência, potência
energia, nós vamos começar a visitar cada um deles nas suas áreas de utilização, tá bom? Inicialmente no curso nós vamos trabalhar com os chamados circuitos em corrente contínua. Agora, se é corrente contínua, e em geral na ciência a gente sempre tenta trabalhar com coisas lineares, né? Se a corrente é contínua é porque a tensão é contínua, é porque a resistência não varia ao longo do tempo, a potência também não vai variar ao longo do tempo e a energia não vai variar ao longo do tempo. Então a gente tem a percepção que circuitos contínuos mantêm as suas grandezas inalteradas enquanto está em funcionamento. A não ser que alguém mude o circuito, tá bom? Ou mude a topologia elétrica que constitui o nosso circuito elétrico. Vamos falar de circuito elétrico daqui a pouquinho. Mas não é só corrente contínua, nós vamos ver isso também em corrente alternada. Corrente alternada. E, de novo, se a corrente é alternada, é porque a tensão é alternada, tá bom? E a resistência é alternada também, professor? Não. As nossas equações diferenciais, elas vão ser a parâmetros constantes. Então, a gente acredita que, dado um circuito que está inalterado, que tem a sua resistividade, resistência, indutância, capacitância, que nós vamos ver depois, fixas, eu coloco tensão alternada, eu vou ter como resultado correntes alternadas. E as potências? E nós vamos ver que isso aqui vai ser uma história bem novela sentimentalista, tá bom? Tem vilões, tem heróis, tem o núcleo pobre, o núcleo rico da novela. A potência em circuitos de corrente alternada, ela tem interpretações e ela tem análises bastante complicadinhas, tá bom? Parece uma potência que a gente chama de ativa, uma potência que se chama reativa, potência aparente, fator de potência. E energia. Bom, energia, fortuitamente, mesmo nos circuitos de corrente alternada, a energia é a mesma energia de sempre, tá bom? E se o circuito está inalterado, mesmo em corrente alternada, a energia é contínua. Bom, contínua e crescente, né? Se o circuito está ligado continuamente, a energia só vai subindo. Então, pessoal, primeira parte do nosso curso, nós vamos trabalhar com essas questões, tá bom? Circuitos em corrente contínua. Mas o que é corrente contínua after all, né? Muito bem. Corrente contínua. A história é interessante, tá bom? Até coloco aqui para vocês. Infelizmente, me parece que é algo que não fez tanto sucesso assim. Então, não vai ser fácil de encontrar, mas existe um filme que explica um pouco a história da eletricidade para a humanidade, tá bom? Chama-se A Guerra das Correntes. IMDb me ajuda. Eu convido a vocês a procurar na sua locadora favorita, seja online, seja Jack Sparrow ou o que quer que seja, em nome da ciência, assistam a esse filme, tá bom? As bases da industrialização moderna, hoje nós dizemos que nós estamos na era 4.0 da indústria, tá bom? Elas foram sedimentadas, elas foram amparadas na eletrificação, tá bom? E aqui mostra um pouco dessa história da eletrificação humana sob o ponto de vista de uma batalha. Assim, pô, foi uma guerra campal? Não foi uma guerra campal. Ela foi realmente um pedaço da história importante que justamente aquele embate de corrente contínua e corrente alternada aconteceu, tá bom? Então não foi uma guerra sangrenta, apesar de talvez aí ter vários interesses econômicos envolvidos, e às vezes isso resulta em vidas, tá bom? Mas é uma batalha mesmo técnica, o que é viável economicamente para ser usado. E, de fato, o que ganhou foi corrente alternada. Então, professor, por que a gente está aprendendo corrente contínua? É porque, como se diz, às vezes, numa discussão, a última palavra não foi da corrente alternada. Corrente alternada nós usamos para gerar, transmitir, distribuir e fazer uso inicial da energia elétrica. Mas, de fato, meus colegas, os dispositivos, o seu celular, o seu computador, a tua televisão, eu só não vou dizer o aspirador e o liquidificador, porque eles, de fato, usam energia em corrente alternada. Os motores deles são de corrente alternada, mas quase todos os gadgets modernos internamente trabalham em corrente contínua.
Eles têm fontes de alimentação que convertem a corrente alternada da Enel, aqui de São Paulo, né? Talvez tenha colegas aí que estão fora do estado. A distribuidora de vocês fornece corrente alternada e uma fonte dentro dos dispositivos converte para corrente contínua para depois fazer uso. Então, aí quem é interessado em eletrônica, em computadores, no computador você tem uma fonte de alimentação, no laptop você tem uma fonte de alimentação. O que está sendo feito nessa fonte? Fundamentalmente, a conversão de corrente alternada em corrente contínua para fazer uso. Então, desculpa, Thomas Edison, que foi o grande defensor de corrente contínua no passado, na batalha das correntes, a gente vai até pensar que ele perdeu a batalha, né? Ele não perdeu nada, ele ganhou, sempre ganhou, tanto ele quanto o competidor dele, porque, desculpa, corrente contínua continua sendo usada e ainda continua sendo usada na última milha, no último uso lá, acaba se convertendo para corrente contínua, porque é uma forma prática de se regular o uso da energia elétrica, tá bom? Então, uma corrente contínua, ele remete a quantidades, tá bom? Das grandezas que a gente está trabalhando, que não se modificam ao longo do tempo. Então, se eu tenho aqui um gráfico, tá bom? Ao longo do tempo, de uma tensão elétrica contínua, a gente deve ver uma tensão contínua. Desculpa, o professor miserável aqui, às vezes tenta mostrar algo contínuo e pode falhar miseravelmente. Vamos fazer uma coisa, vamos ser preciosista. Quando eu digo que uma tensão é contínua, e a tensão é o azulzinho para mim, tá bom? Não muda mesmo, tá bom? E existe uma certa tensão ao longo do tempo. E uma corrente, né, desse circuito vai assumir um outro valor aí qualquer e, de novo, contínuo. Tá bom? Então, aqui, a corrente medida em amperes, elas não se modificam. Mas aqui vem uma coisa que eu preciso comentar para vocês. Tudo na vida, ela nasce, cresce e morre. Um circuito elétrico, ele é ligado, usado e desligado. Então, você fala assim, professor, um circuito está sempre funcionando? Ele está sempre continuamente com corrente, com tensão? Não. Uma hora ele é ligado. Então, na vida, isso aqui é a nossa modelagem, né? Mas um circuito na vida real, o que acontece é a gente, em um determinado instante, liga. Quando a gente... Eu vou até fazer uma coisa interessante. Eu vou fazer até um gráfico para a gente fazer uma discussão sobre coisas que... o que a gente estuda nesse curso e o que a gente não estuda e por quê. Então, olha só. Vou fazer melhorzinho. Minha abscissa ordenada aqui mais retinhas. E agora vamos lá. Azul vai ser minha tensão. Um circuito começa com tensão bastante baixa. Então começa lá, minha tensão está desligada. Em determinado momento, eu vou ligar o meu liquidificador. Tá. Ligou. Bati minha vitamina, alguns minutos, desligo. Professor, tem uns chacoalhamentos esquisitos aí. É verdade. Eu fiz de propósito, umas coisas estranhas. Corrente. Bom, meu equipamento estava desligado no início dos tempos, ligou. Bati minha vitamina, desliguei. Pellini, esse é um circuito de corrente contínua? Olha, em alguns instantes eu até posso admitir que sim, tá bom? Então, por exemplo, nessa região aqui, ó, ele está trabalhando de forma contínua. Aqui ele está trabalhando de forma contínua. Mas o que acontece aqui? Nesses instantes estranhos, onde acontecem esses picos estranhos, é porque é o seguinte, todo circuito elétrico, ele tem um comportamento, na verdade, comportamentos, não é um comportamento, vários comportamentos, mas a gente, em engenharia elétrica, distingue esses comportamentos em pelo menos dois tipos, tá bom? O que a gente chama de comportamento transitório. E nesses outras regiões aqui, em que as coisas ficam um pouco mais comportadas, né, por mais tempo, o comportamento que a gente chama de comportamento... Tem várias terminologias, mas eu vou começar a usar as que a gente prefere, tá bom? Em regime... Oh, meu Deus. Em regime permanente. Tá bom? E por que eu quis tocar nessas
nesses dois termos, porque as análises de circuitos elétricos em regime permanente e em regime transitório são muito diferentes. Em regime transitório, a gente, na verdade, as nossas equações, elas são diferenciais. Opa, pessoal aqui que gosta de cálculo, se quiser fazer um exercício lindo de cálculo numérico, vem fazer elétrica, porque, essencialmente, todos os nossos circuitos remetem a equações diferenciais lindíssimas, tá bom? Primeira, segunda, terceira, várias ordens, com parâmetros constantes e parâmetros não constantes também, cuja solução é só numérica, tá bom? Mas, no nosso curso aqui de eletricidade geral na química, vão ser poucas as ocasiões que a gente vai trabalhar com as equações diferenciais de fato, tá bom? Nós vamos sempre tentar trabalhar nessa outra condição, que é o regime permanente, tá bom? Onde as nossas equações, elas vão ser algébricas. A gente vai, ao invés de analisar toda a minúcia da tensão e da corrente da potência ao longo do tempo, nós vamos só trabalhar nas regiões em que o seu comportamento está permanentemente estabelecido, tá bom? Em corrente contínua e em corrente alternada. Mesmo em corrente alternada, os circuitos eles vão ter análises transitórias e análises em regime permanente, no caso de corrente alternada, senoidal, porque as nossas correntes elas são senoidais ou cossenoidais, tá bom? Mas essa é a primeira coisa que eu precisava trazer à tona para vocês. Nós estamos interessados, né? Então, isso que eu desenhei aqui é um zoom dessa região aqui do tempo em que um circuito estava com uma tensão fixa e uma corrente fixa, tá bom? Muito bem. Mas espera aí. Professor, você está falando tanto de corrente alternada, corrente contínua, falamos de transitório, regime permanente, mas você está falando sempre dessa palavra aqui que está me incomodando, circuito. Bom, seguinte, o que é circuito? É um arranjo, tá bom, de componentes elétricos para essa finalidade que a gente pode, às vezes até ser específico, para geração, para transmissão, para distribuição e para o uso de energia elétrica. O circuito é um arranjo desses componentes, condutores, às vezes um ímã permanente, um componente eletrônico semicondutor, bobinas, outros tipos de células para armazenamento, todos lá ligados de uma forma peculiar para desempenhar um papel, para gerar energia, para transmitir energia, para distribuir energia ou para fazer o uso dela para uma finalidade, por exemplo, como aquecer alguma coisa, movimentar alguma carga. Então, vamos lá, vamos ver como que a gente trabalha com circuitos, tá bom? Vocês já viram isso no ensino médio, mas os nossos circuitos, eles trabalham com componentes elétricos. E aqui eu preciso colocar para vocês, novamente, uma terminologia que a gente adota, a gente divide os componentes elétricos em famílias, tá bom? E eu vou apresentar aqui praticamente todos, e mais tarde depois a gente vai ver eles em circuitos dos mais diferentes, tá bom? Mas que componentes eu tenho, tá bom? Bom, eu vou separar eles em duas famílias. A primeira deles são os chamados bipolos, e não é qualquer bipolo, eu vou explicar o que é bipolo, dos tipos chamados ativos, e depois uma outra família, que a gente vai chamar de bipolos passivos. Vamos desambiguar já nossas terminologias. Por que bipolo? Porque é uma forma de eu analisar um componente onde eu vou conseguir identificar nitidamente dois terminais elétricos. Então, eu vou representar com uma caixinha, esse é um símbolo geral para um bipolo. Este aqui é um polo, este aqui é o outro polo. Não é a extremidade, mas o fio todo é o polo, tá bom? E se essa caixinha tem dois fios, então a gente chama de bipolo. Professor, só existe bipolo na face da Terra? Não. Existem tripolos, quadripolos, polipolos, quantos polos precisar. Mas
Assim como vocês na química precisam construir os blocos fundamentais da sua ciência com os componentes, com os materiais, com os átomos, tá bom? Essa é a nossa granularidade na eletricidade. A gente vai usar os nossos componentes, todos eles construídos com bipolos. Então, um quadripolo é uma associação de vários bipolos que depois, de repente, tem 4 terminais, tá bom? E assim por diante, tá bom? Então, nossas peças mais básicas sempre vão ter 2 polos, tá bom? Bipolo. E, vamos lá, o que é importante para nós é encontrar as relações de tensão, eu vou tentar usar as mesmas coisas que eu estava usando no passado, as relações de tensão entre os 2 polos do meu circuito e a corrente, tá bom? Que flui pelo circuito, ou flui pelo componente, tá bom? Então aqui eu vou colocar, e vocês podem notar, professor Pellini, você colocou aqui setinhas. O que significam essas setinhas? Elas vão dar a noção para nós daquela a polaridade que eu falei que tensão e corrente podem assumir. A diferença de potencial pode ser positiva, negativa. A corrente pode ser positiva, negativa. Ela pode ir da esquerda para a direita, direita para a esquerda. Então, essa seta dá essa noção. Então, toda vez que eu coloco uma seta, quer dizer que esse lado aqui tem um potencial menor do que esse, tá bom? No caso da corrente, é o sentido que ela está percorrendo o circuito, tá bom? Normalmente é o sentido das cargas positivas, os elétrons, na verdade, estão vindo no outro sentido, tá bom? Isso é um pouco contrassensual, mas vocês vão ver na nossa apostila uma explicação um pouco melhor sobre isso, tá legal? Mas é importante, sentido, as coisas só têm sentido se você considerar o sentido, tá legal? Então, chega de jogo de palavras, Perini, você não está sendo tão popular assim. Deixa eu ver, tem um pessoal aqui no chat. Deixa eu ver se tem perguntas. Opa, já tinha perguntas lá para trás e eu não respondi, né? Que vergonha, Perini. Então, vamos lá. Sempre me confundi nesses 2 termos, potencial elétrico e energia potencial elétrica. Qual a diferença? Nenhuma, tá bom? Existe uma ambiguidade por causa da fórmula, Daiane, da fórmula não, da unidade, tá bom? Potencial elétrico a gente sempre mede em volts, mas em algumas circunstâncias a gente pode medir em elétron-volt, tá bom? É outra forma de medir o potencial elétrico, tá bom? E energia potencial elétrica, em algumas circunstâncias, também você pode medir em volt e eletronvolt, mas essencialmente eu estou falando do mesmo conceito físico, tudo bem? Depois, o Giovanni está falando aqui, potencial é energia por carga e energia é energia, joule, tá bom? Então, é uma questão só das unidades. Potencial potencial que o Giovanni está colocando é esse que por carga elétrica. Diga. Não, só uma complementação que eu coloquei ali, um paralelo com a energia potencial. Né? A massa de sentido de um ΔH de 10 metros, ela vai armazenar uma certa quantidade de energia potencial. Perfeito. Você permite que armazena essa quantidade de energia potencial, porque existe um potencial. Quantidade de massa. Perfeito. Mais ou menos isso, entendeu? Pessoal, obrigado. Eu nem tinha visto que o professor Giovanni estava aí. Valeu. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Bom, só tinha essa questão pululando. Mas, pessoal, então vamos lá. Voltando sobre os nossos bipolos, tá bom? Deixa eu ver quanto tempo eu tenho de aula ainda. Eu tenho 10 minutinhos. Então, turma, os bipolos que eu estava comentando com vocês, a gente separa em 2 tipos pela forma como as relações de tensão e corrente se estabelecem neles, tá bom? Então, vou falar primeiro dos bipolos ativos, mas vamos lá, talvez vou ter que misturar os 2 aqui num belo momento, tá bom? Para a gente poder fazer, inclusive, comparações, tá bom? Mas a gente chama de ativos porque eles impõem alguma condição ao circuito, seja uma tensão elétrica ou uma corrente elétrica, enquanto que a outra variável fica livre, tá bom? Vamos lá, vamos por partes. Um dos bipolos ativos que a gente costuma utilizar em circuitos elétricos, tá bom? São as fontes de tensão. Fontes de tensão elétrica.
E a gente utiliza como símbolo das nossas fontes de tensão essa que eu já estava usando nas nossas apresentações anteriores, né? Um símbolo que remete a uma célula eletroquímica. Aqui eu tenho apenas uma, às vezes o pessoal costuma colocar várias delas empilhadas, tá bom? E às vezes é muito comum também, o pessoal fala assim, olha, quer saber, eu vou colocar uma bolinha aqui dentro, tá bom? E essa bolinha vai ter um mais aqui em cima para eu entender qual que é a polaridade dessa fonte, porque afinal de contas, se elas são tensões contínuas, a diferença de potencial de um terminal em relação ao outro está determinada, tá bom? Quem tem menor potencial, quem tem maior potencial. Então, a nossa setinha, que sempre orienta lá aonde está a tensão, ela está obedecendo essas marcas de polaridade. Então, por exemplo, vamos botar uma pilha elétrica, ela tem 1,5 volt de tensão. Aqui, se eu tenho duas, né, eu até poderia desenhar assim, ó, vamos associar dois bipolos, tá bom? Aqui eu tenho o primeiro e o segundo bipolo, 1,5 volt com 1,5 volt. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que eu tenho uma única célula, tá bom? Com 3 volts. Então, por favor, não se apeguem ao símbolo, à quantidade de potencial, tá bom? Não é porque aqui tem 4 tracinhos que é 3 volts, tá bom? Isso é uma linguagem que cada livro, cada obra técnica, é bom que ela estabeleça de forma bastante clara na sua introdução para que você possa compreender. Mas quando você vê um símbolo desse, você sabe que é uma fonte contínua e que tem uma certa diferença de potencial que é dada e alguém tem que mostrar ela, qual que é o valor dela, tá bom? Não dá para você tirar simplesmente pela quantidade de tracinhos, tá bom? Mesma coisa serve aqui para essa bolinha, ela não diz nada, tá bom? Sobre a magnitude da sua tensão, isso precisa ser dito fora, por exemplo, 150 volts, tá bom? A tensão que for. Por que a gente chama essa fonte de tensão elétrica de um bipolo ativo? Porque a tensão é definida, constante. Mas e a corrente? Porque afinal de contas, se é uma fonte, ela deve fornecer potência elétrica. E lembrando, potência elétrica é um produto de tensão por corrente. Se a fonte tem tensão e a fonte produz uma certa potência, ela tem que ter corrente. A corrente numa fonte, num bipolo ativo, uma fonte de tensão, ela pode ser qualquer. Então, essa é uma das propriedades mais importantes de fontes de tensão, tá bom? Tensão é definida constante, a corrente é qualquer. Quando eu digo que a corrente pode ser qualquer, ela pode ser zero, como eu estou mostrando aqui, ó, se eu desenho uma fonte sozinha e não desenho nenhum componente fechando um circuito, qual que é a tensão nesse circuito? Vai ser aquela que vai estar desenhada aqui, 3 volts. E qual a corrente, professor, nesse circuito? Olha, se não existe caminho para ela percorrer, um caminho fechado por um outro componente, por um outro bipolo, por um outro dispositivo, a corrente aqui é zero. Mas eu também poderia fazer isso aqui, ó, dar origem até uma discussão para nós, o que isso significa. Eu pego essa mesma tensão aqui de 3 volts, tá bom? Só que ao invés de deixar os terminais soltos, tá bom, da fonte de tensão, eu vou interligar eles, tá bom, de fato com 2 pedaços de fio, tá bom? Aliás, um pedaço de fio só, tá bom? Isso aqui a gente chama de curto-circuito, tá bom? É um circuito elétrico feito com uma resistência, uma resistividade desprezível, praticamente zero, tá bom? Mas nessa circunstância aqui, já que a gente adora as análises de cálculo numérico, né? Aqui você vai remeter a uma indefinição, tá bom? A corrente pode ir para o infinito, sim, tá bom? Porque esse é o papel da fonte de tensão. Ela vai impor essa tensão e essa tensão vai resultar numa corrente que quem determina a corrente é o circuito que está conectado aqui. O que está ligado em seus terminais. Se por acaso for um curto-circuito, um resistor aqui de resistividade zero, um caminho com pouquíssima resistência, a corrente, na teoria, tende a infinito. Na prática, professor, as fontes reais, elas têm capacidades. Então, se eu estivesse fazendo um curto-circuito numa fonte, a corrente não vai para o infinito, tá bom? Ela vai alcançar um valor que remete à sua capacidade, tá bom?
um valor finito, tá bom? Por favor, não peguem uma pilha e coloquem em curto, vai aparecer uma corrente alta, 5, 6 amperes, e a sua pilha, tá bom? A sua bateria vai para o espaço. Ela não é feita, às vezes, para trabalhar com esses níveis de correntes muito elevados, tá bom? Então, cuidado quando vocês forem fazer qualquer tipo de teste dessas minhas colocações, tá bom? Então, pessoal, essa é uma das fontes em circuitos elétricos, mas não é a única. Existe uma fonte que é dual para nós, que ao invés de impor tensão, ela impõe corrente. É uma coisa que é um pouco contrassensual para nós, você não encontra na vida real com facilidade. Então, eu vou falar agora de um outro bipolo ativo. Depois eu faço um sumário delas, tá? Um outro bipolo ativo importante, que é a fonte de corrente. A fonte de corrente, a gente representa ela, tá bom? Normalmente por uma bolinha ou uma caixinha com uma seta dentro. E do lado dela, da mesma forma que a gente fazia com a fonte de tensão, tem que existir a unidade ou a quantidade, tá bom? Que aquela fonte de corrente impõe no circuito. E o que uma fonte de corrente faz? Ela mantém esse fluxo de amperes por segundo contínuo, tá bom? Gozado que aqui, Perini, isso é um bipolo, tem 2 terminais, é verdade. Aqui vem uma enxurrada de amperes por segundo, passando pela seção desse condutor. Chegou aqui, encontra o abismo, acabou a terra plana, as pessoas desmoronam lá no final do abismo. Não. Isso aqui é uma coisa até interessante. Uma fonte de corrente, tá bom? Eu vou fazer o mesmo paralelo que eu fiz com a fonte de tensão, né? Ela não deveria existir na vida real em vazio, ela deveria estar sempre conectada a um circuito, tá bom? Então aqui eu deveria ter alguma coisa, tá bom? Ligada à fonte de corrente, porque o que a fonte de corrente faz é que a corrente é determinada, fixa, constante. Deixa eu ver se eu coloco nos mesmos termos que eu coloquei para a fonte de tensão, definida, né? Definida. Em compensação, na fonte de corrente, a tensão que está nela, tá bom? Pode ser qualquer. Tensão pode ser qualquer. O triste da fonte de corrente, pessoal, é a gente remeter ela a alguma coisa do nosso dia a dia. Fonte de tensão, uma célula de bateria, tá bom? Uma bateria qualquer já representa ela para nós. A tomada da nossa casa, a gente pode entender como se fosse uma fonte que está lá por trás também, apesar de ser em corrente alternada e não corrente contínua. Mas uma fonte de corrente, eu não tenho ela na vida real. Cadê uma fonte de corrente, professor? Eu posso abrir uma gaveta aqui e encontrar uma fonte de corrente? Não. Existem circuitos elétricos, tá bom? Que até fazem o papel equivalente a uma fonte de corrente. Mas professor, então por que você está explicando alguma coisa que não existe na vida real? É que não se esqueçam, nós estamos falando aqui sobre a composição de circuitos elétricos. Em circuitos elétricos, a gente usa esses bipolos para fazer uma modelagem do seu comportamento. E esse bipolo ativo, a fonte de corrente, é um desses componentes que permite a constituição desses modelos. Então, eles existem para que a gente possa estudar os circuitos em algumas condições de operação. Eles são modelos, tá bom? Para alguns fenômenos. Para vocês terem uma ideia de coisas que podem ser modeladas por fontes de corrente, às vezes uma descarga atmosférica, tá bom? Relâmpago aí que cai, às vezes numa rede ou cai num para-raio, a gente vai representar ele não como uma fonte de tensão, mas uma fonte de corrente, tá bom? E percebe? Fisicamente é um princípio lá importante, uma diferença de potencial entre as nuvens que cria uma descarga, mas na hora que eu vou analisar o circuito elétrico que aquele contexto que representa aquele contexto, que está modelando aquele contexto, eu uso esses componentes, esse bipolo ativo, fonte de corrente, tá bom? Então, isso aqui é uma coisa importante de vocês conhecerem e ao longo do nosso curso a gente vai ter um ou outro uso dele lá prático, tudo bem? Mas percebam,
essa é a parte importante desses bipolos ativos. Eles têm uma grandeza que é realmente fixa, determinada, e a outra é uma condição, é um grau de liberdade, tá bom? Pode assumir valores dos mais diversos, tudo bem? Então, pessoal, nossa aula de hoje terminou. Convite que eu faço para vocês, tá bom? Hoje eu comecei bem devagarzinho, que vocês peguem lá o PDF nosso que está lá no E-Disciplinas, tá legal? Verifiquem lá todo o conteúdo. Na aula que vem eu vou abordar bipolos passivos e começar a trabalhar com vocês circuitos elétricos e formas de estudar esses circuitos, tá bom? A gente não vai usar um bipolo, nós vamos usar vários deles para representar e modelar os nossos circuitos em várias condições, e para isso eu preciso estabelecer uma matemática, tá bom? Para que a gente possa compreender o que está acontecendo naquele circuito. Então, para finalizar a aula de hoje, né, pessoal, foi um prazer tê-los aí nessa primeira aula. Giovanni, obrigado aí por ter dado suporte aí para mim. E vamos nessa. Na próxima aula vamos continuar a entender essa nossa ciência de estudar a eletricidade, a forma de gerar, de transmitir, distribuir, utilizar e estudar os circuitos elétricos, que significa compreender tudo o que acontece com tensões e correntes ao longo do tempo. Posso ter uma Deve. São 46 membros aqui dessa reunião, então provavelmente 43 alunos, porque o Perini conta como dois porque o áudio dele não é dela. Isso é bem lembra que normalmente existe em cima da câmera. Então, não sei se existem alunos que não conseguem acessar ou alunos que não esqueceram de acessar. Então, peço que vocês acionem aí suas redes sociais, WhatsApp, etc., para convocar os seus colegas para a aula. Tudo bem? Pessoal, se vocês tiverem conhecimento de colegas que estão com dificuldades para acessar, por favor, nos deixem sabendo. Falem para eles entrarem em contato conosco por e-mail, tá bom? Pelo E-Disciplinas nos fóruns, tá bom? Para que a gente possa ver como é que a gente pode ajudar. Mas obrigado, pessoal. Até semana que vem. Valeu, Jô.